Senhor presidente, senador Rodrigo Hollenberg, queria agradecer o convite, que muito me honra, e parabenizá-lo pelo trabalho aí na condução desta comissão. Também cumprimento o senador relator, doutor Ricardo Ferraço, parabenizo pelos trabalhos como relator e pela brilhante fala, demonstrando a importância da defesa do consumidor no cenário nacional e internacional. Não poderia deixar de cumprimentar e saudar a professora Ada Pellegrini Grinover, uma das maiores intelectuais da história do Brasil, da realidade do país, que consegue reunir com brilhantismo o desafio de atuar teoricamente e também de ter uma prática consistente, importante para a defesa dos direitos fundamentais da sociedade brasileira. Eu não poderia deixar de saudar e cumprimentar a professora doutora Cláudia Lima Marques, um grande jurista, é uma honra participar desta sessão com a presença de Vossa Excelência. Saúdo e cumprimento os demais integrantes desta mesa. E aqui eu falo na condição de pesquisador que tem estudado esse tema desde 1996 e tem vivido a prática na atuação também no Ministério Público, como promotor, como coordenador da escola da instituição. O Brasil tem hoje um dos sistemas mais importantes e mais evoluídos do mundo no plano da tutela coletiva. Isso está expresso no nosso constitucionalismo, na nossa Constituição e na nossa teoria dos direitos fundamentais. Contudo, não há dúvida que há um grande vazio normativo que tem impedido o encaminhamento adequado da defesa dos direitos coletivos, em especial do consumidor no Brasil. Eu poderia destacar aqui dificuldades relativas à competência, dificuldades em razão da falta de disciplina do procedimento, dificuldades relativas à distribuição do ônus da prova e da própria disciplina da prova e da coisa julgada. Dificuldade para a falta de maior transparência pela inexistência de um cadastro ainda de processo coletivo, de termos de ajustamento de conduta e de inquérito civil. E, por isso, não há dúvida de que esse debate, essa proposta é importante, porque visa, em parte, suprir esse vazio normativo que tem dificultado a defesa dos direitos fundamentais dos consumidores e da sociedade em geral no país. Nós vamos observar que, no plano da evolução normativa, nós podemos destacar 3 grandes momentos na história do país. O primeiro, nessa seara da defesa coletiva, é a Lei da Ação Civil Pública, que foi um divisor de águas. A doutrina fala antes e depois da Lei da Ação Civil Pública. Ela fez surgir um grande debate, uma grande discussão e uma atuação mais efetiva na defesa dos interesses e direitos coletivos no país. O segundo momento histórico, o mais importante de todos, o momento extraordinário para o país, para os direitos fundamentais do país, adveio com a Constituição Federal de 1988, que inseriu os direitos coletivos como direitos fundamentais, lá no título 2, capítulo 1, e também consagrou o princípio da transformação social no artigo 3º, que deve ser viabilizado por intermédio da efetivação dos direitos fundamentais ou individuais e, mais precisamente, os coletivos. A Constituição também inseriu como dever do Estado a defesa do consumidor, lá no artigo 5º, 32,
que passa a ser também direito fundamental do Estado, a exigir, do cidadão, de exigir do Estado a proteção efetiva dos direitos individuais e coletivos do consumidor. Isso possui aplicabilidade imediata, por força do parágrafo 1º do artigo 5º, e não cabe, em relação a esse dever do Estado, a esse direito fundamental do consumidor, interpretação restritiva. Também a Constituição consagrou como um dos princípios mais importantes a defesa do consumidor diante da atividade econômica. Então, a atividade econômica deve também priorizar, nesse contexto, a defesa do consumidor, conforme estabelece o artigo 170, inciso 5. E o terceiro momento histórico e importante veio com o Código de Defesa do Consumidor, que é uma norma principiológica, que é também um divisor de águas ao estabelecer várias diretrizes para a defesa dos direitos coletivos no Brasil, especialmente uma conceituação tripartida que está de acordo com a nossa teoria dos direitos fundamentais. Há mais de uma década, há uma grande discussão no país sobre uma nova disciplina, uma disciplina em torno das ações coletivas, dos direitos coletivos no país. Essa discussão tem ocorrido no cenário acadêmico, político, nacional e também até internacional, com a criação de um código modelo de processos coletivos. Então, eu entendo que há, atualmente, passada aí mais de uma década, maturidade teórica e prática, muita experiência das instituições, experiências positivas e negativas da jurisprudência, que justificam a discussão e a aprovação de uma reforma no sistema de tutela coletiva e das ações coletivas de defesa do consumidor. Portanto, eu acredito que o encaminhamento do PLS 282 é muito positivo, esse debate é muito positivo para suprir essas lacunas que têm impedido a defesa do consumidor e a defesa mais adequada, mais ágil e eficiente dos direitos fundamentais coletivos. Eu faço assim aqui um elogio ao trabalho extraordinário da comissão e eu gostaria de ressaltar alguns pontos importantes que são positivos, que merecem aí todo o acolhimento do Congresso Nacional. O primeiro deles seria o próprio aperfeiçoamento da conceituação dos direitos ou interesses individuais homogêneos. A lei prevê, a proposta de lei, uma conceituação mais clara e que demonstra o cabimento das ações quando ficar evidenciada a utilidade da ação coletiva na defesa desses direitos. Também outra diretriz muito importante que deve ser ressaltada é a diretriz que impõe a priorização do andamento das ações coletivas. Isso é um princípio constitucional que decorre da própria necessidade de efetividade dos direitos coletivos e justifica pelos próprios impactos sociais das demandas coletivas, em especial da defesa coletiva do consumidor. Também é um ponto muito positivo o capítulo sobre a competência, com critérios mais objetivos que facilitam o acesso à justiça, ao estabelecer que o local do dano ou do ilícito serão os competentes para julgamento das ações coletivas. E essas ações só irão para as capitais dos estados ou do Distrito Federal quando eles forem abrangidos pelo dano. Então, é um grande avanço, um avanço importante. Por outro lado, a criação de um capítulo especial sobre procedimento, com possibilidade de flexibilização do procedimento, de agilização, com maior clareza normativa de como o juiz deve agir dentro do processo, é um ponto muito positivo e que representa significativo avanço nessa superação do vazio normativo em termos de tutela coletiva. A criação de um capítulo com cadastros nacionais de processos coletivos, inquéritos civis e termos de ajustamento de conduta também é um ponto importante para a transparência das demandas coletivas jurisdicionais e extrajurisdicionais no país e facilitará o maior controle social
e serão evitados, com isso, também atuações dúplices, atuações contraditórias, e isso fortalece o Sistema Nacional de Defesa Coletiva. A previsão de revogação de alguns dispositivos e alteração de alguns dispositivos inconstitucionais, um deles, o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, que restringe a competência à base territorial, a conjugada à base territorial do juiz, acredito que é um ponto muito positivo. Não é razoável, senhor presidente, senhor relator, que um juiz decida que determinado produto faz mal à saúde do consumidor e que a coisa julgada só se limite àquela comarca ou àquele estado. Se esse produto faz mal à saúde do consumidor, se esse remédio faz mal à saúde de alguém, isso é para todos, e não só para aquele lugar onde o juiz está decidindo. Essa limitação que hoje consta do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública fere a Constituição, fere os direitos fundamentais e fere o direito da sociedade de um resultado adequado da prestação jurisdicional. Portanto, a alteração do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, creio que é um ponto muito positivo e já é uma reivindicação muito consistente da maioria da doutrina brasileira. E também é uma reivindicação dos movimentos sociais de defesa dos direitos coletivos. Agora, existem alguns pontos que eu acredito que mereçam um aperfeiçoamento da proposta. Eu vou aqui me concentrar em 2 pontos. O primeiro deles, que muito me preocupa, é o artigo 87, parágrafo 2º, inciso 1, que estabelece que os honorários para o advogado das associações serão fixados em percentagem não inferior a 20%, calculada sobre o valor da condenação. Nós sabemos que muitas ações coletivas, entre elas na defesa do consumidor, possuem valores altos, astronômicos, e o valor de 20% fixo como está poderá gerar alguma espécie de desequilíbrio no resultado da prestação jurisdicional. Então, eu acredito que seria mais razoável, nesse contexto, que fosse fixado o valor de até 20%, e não no mínimo 20% do valor da causa. Por outro lado, me preocupa também os efeitos futuros dessa previsão, que poderão fazer com que a defesa dos direitos coletivos no Brasil se torne um grande balcão de negócio. Então, fica aqui a minha proposta, no sentido de que os honorários fiquem fixados de até 20% e não em percentagem não inferior a 20%. Até porque o sistema brasileiro não é um sistema voltado para esse tipo de negociação, mas um sistema em que a sociedade deve se envolver, as instituições como o Ministério Público e outras instituições para a defesa desses direitos, mas sem o objetivo de alcançar aí lucros e outras vantagens que poderão desvirtuar o sistema e os ideais da tutela coletiva no país. Outro dispositivo que muito me preocupa e que acredito que mereça uma mudança, uma alteração, é o artigo 90-A, parágrafo 5º, que tem previsão, mesmo que de forma indireta, de prescrição e decadência para os direitos coletivos. Porque o dispositivo fala que a citação válida interrompe a prescrição para as pretensões individuais, prescrição e decadência coletivas. Eu não acho razoável estabelecer aqui, mesmo que de forma indireta, prescrição e decadência para os direitos coletivos difusos, porque a prescrição e a decadência geralmente ocorre quando há inércia do titular. No caso aqui, a própria sociedade, ela em si, não pode comparecer em juízo, são os representantes adequados escolhidos pelo legislador que comparecem. Então, se esses representantes, às vezes, falharem, o cidadão e a sociedade não poderão ser prejudicados. Então, acho que é inconstitucional a previsão de prescrição e decadência para direitos coletivos. E, por fim, para concluir,
muito me preocupa as emendas que propõem restrição na atuação das associações. As associações fazem parte do Estado democrático, é importante a atuação das associações. Eu acho que é inconstitucional emendas que querem restringir a atuação das associações. Também me preocupa a proposta de emenda ao PLS 282/2012, que visa retirar essa previsão de alteração do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. Restringir conjugado a partir de competência é restringir direito fundamental. Uma coisa é a competência, regra de distribuição do exercício da jurisdição. Outra coisa é a conjugada, que é um direito fundamental do cidadão, no caso, e da sociedade. Muito obrigado.